Oi, pessoal. Estamos aqui com o André Martinelli Santos. Ele é pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil. Ele tem uma importante contribuição aqui nessa conversa sobre a seca e sobre o fluxo de sedimentos em grandes rios. André, fique à vontade. Olá, obrigado, professor Augusto, pelo convite. Fico sempre feliz em estar podendo colaborar. Vou fazer uma breve explanação aí sobre a questão do transporte de sedimentos, né? Então, a questão do fluxo de sedimentos em suspensão, e especificamente em grandes rios, né? Tem toda uma particularidade quando a gente avalia isso para grandes rios, né? Então, aqui eu apresento mais ou menos qual é a proposta, né, da apresentação, seria a abordagem que se propõe. Então, é dar uma ideia do que é o conceito, né, de hidrossedimentologia, abordando a origem e o transporte desses sedimentos, focado nos grandes rios, né, os tipos de transporte de sedimentos que a gente estuda, que a gente teria acesso aqui ao analisar esse fluxo de grandes rios da Amazônia, quais seriam as classes desses sedimentos em termos de granulometria, né, que seria o tamanho dessas partículas, e como que isso interage no fluxo do transporte, nessa dinâmica, né, também de deposição e de erosão, né? Técnicas de amostragem, tipos de equipamentos que se utilizam para fazer esse monitoramento e essa pesquisa no âmbito da hidrossedimentologia, como que se utiliza de ferramentas computacionais e aí tecnologias que utilizem sensoriamento remoto para análise de sedimentos de forma remota, né, por satélite, e a apresentação de um projeto chamado Observatório IBAN, que é um projeto financiado e operado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da França, o IRD, e da importância dessa rede para, por exemplo, a gente ter condições de fazer validação daquilo que se estima por satélite para realmente validar como informação utilizável numa rede ou até mesmo numa pesquisa de hidrossedimentologia. Bom, sobre o conceito, né, a hidrossedimentologia ela pode ser entendida, né, como uma ciência que explica as interações entre alguns processos, né, processos estes como a desagregação, a deposição de sedimentos, o próprio transporte, né, de sedimentos, associados ao ciclo hidrológico, né, associados a processos de escoamento, precipitação, né, e como isso ocorre ao longo do tempo, como isso ocorre no espaço, né, ou seja, na coluna d'água, na seção de medição, né, em profundidades, na superfície da água, e como que isso é monitorado em determinados pontos de interesse. Então, é uma ciência que envolve outras grandes ciências, né, que seria a hidrologia e a sedimentologia. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei representando a parte da hidrologia o ciclo da água, né, que mostra as principais interações, seria a evaporação, a evapotranspiração, o transporte dessa massa de água, forma de vapor, né, a forma de armazenamento através do gelo, a precipitação, que dá origem ao escoamento superficial, e parte em infiltração. E aí, voltando o ciclo. E à direita, uma imagem conceitual mostrando como que é essa dinâmica de sedimentos
mostrando como que é essa geomorfologia fluvial, principalmente sobre os parâmetros de entrada de sedimentos, né? E aí você tem a produção por intemperismo ou produção por ação antrópica, por exemplo, desmatamento. E você tem aí a parte de acúmulo na bacia, através de deposição, novas fontes pontuais através de erosão do próprio rio, e as saídas, né, que seriam o fluxo de sedimentos que a gente tem interesse em conhecer. Sobre a origem e transporte de sedimentos, né, como eu disse, existe uma zona de produção. Essa zona de produção ela está na cabeceira das bacias, e pode ser por intemperismo, né, ou por própria erosão localizada, natural, pelo próprio curso da água em atrito com as margens, ou por ações humanas, né, desmatamento, etc. Para agricultura. Então, 12% da extensão total da bacia são os Andes, e é o que é responsável pela produção de 90% de todo o sedimento transportado pelo Rio Amazonas. Tá? Então, como ocorre esse transporte de sedimento, né? A gente entendeu que a origem, a entrada, ela vem principalmente ali dos Andes, né? O fluxo de sedimentos, 90% do que é transportado, vem de apenas 12% da extensão total da bacia, que são os Andes. Né? E a estimativa ali em Óbidos, por exemplo, que é onde ocorre o maior número de medições, é de que ali em Óbidos a gente tenha na ordem de 1,2 bilhões de toneladas de sedimento por ano sendo transportados. E o que significa isso? É difícil, às vezes, a gente imaginar ou mensurar. Pô, mas 1,2 bilhão, o que seria isso? Né? Então, até vou dar um exemplo aqui do maior navio do mundo, que é um transatlântico, Icon of the Sea. Ele é um navio que pesa 251 mil toneladas brutas. Então, é como se a gente estivesse dizendo que, ao longo do ano, 4.800 navios desses estivessem sendo transportados. Outro exemplo interessante, né, é o maior porto do mundo, que é o porto de Xangai. Ele tem um recorde de produção dele, foi em 2019, que ele conseguiu operar, né, ele conseguiu operar 49 bilhões, 49 milhões de toneladas. Então, a gente está falando em 1,2 bilhões. Né? Você imagina o aparato que um porto de Xangai tem para movimentar durante um ano um recorde que foi 49 milhões de toneladas. Então, só para ilustrar que é uma quantidade, realmente o rio, ele transporta, a gente vê, né, água, né, mas ele transporta montanha diluída, digamos assim. Né? Então, é uma capacidade muito estrondosa de transporte de matéria sólida, material sólido. É o que torna difícil você não só mensurar, acompanhar o monitoramento, e principalmente baseado no tipo de transporte de sedimento. Porque você tem material sendo transportado de forma dissolvida. Passou o slide? Sim, passou. Perfeito. Tá. A gente tem aí um material sendo transportado de forma dissolvida, um material sendo transportado em suspensão, que são os sedimentos mais finos, né, argila, silt, e areias finas. E você tem material sendo transportado, chama-se a carga de fundo, né, bed load, que é a carga do leito, por rolamento, por fricção, né, por saltos, pequenos saltos, né, que é entendido e calculado de uma outra maneira, que é
sedimento de fundo. De maneira geral, onde a gente está concentrando é justamente nesse transporte de sedimento em suspensão, que vai gerar aquele volume de 1,2 bilhão de toneladas por ano para o Rio Amazonas. Outra coisa que é interessante observar é sobre a classe da granulometria, né? Como é que é o espalhamento por classe. Então, geralmente, o que você observa em transporte de sedimento em suspensão é material fino, argila e silt. Né? Mas no Amazonas, até em função da sua origem, que é os Andes, você encontra, principalmente em épocas em que o rio está mais caudaloso, está com mais capacidade de transporte, é muito comum se observar areias finas em suspensão, inclusive na superfície. O sedimento coletado na superfície, em determinadas épocas do ano, é possível observar areias finas. Nessas areias finas, existem trabalhos que mostram que, por exemplo, em Manacapuru, em Itacoatiara, em Óbidos, no mês de junho, que é o mês de pico de enchente, né, essas areias elas podem representar até 60% do transporte total de sedimentos. Né, que, na maioria da época, do resto do ano, você não chega nem a 20%. Então, a grande carga é de finos, de argila e de silt. Logo, é imprescindível que você conheça o regime da estação que você vai trabalhar para identificar essa possibilidade de coleta dessa classe de sedimentos mais grosseiros, que são as areias finas, para que você possa fazer uma boa estimativa do fluxo total ao longo do ano. Esse é um grande desafio, porque você precisa de metodologias de coleta que consigam enxergar ou capturar essa classe de sedimentos. E aí existem diversas técnicas de amostragem de sedimentos. Né? O que hoje está sendo discutido, né, e que foi proposto pelo trabalho de pesquisa que eu participo e também até foi objetivo da minha tese de doutoramento, e que também é uma bandeira defendida pelo IBAN, né, por a equipe desses franceses que trabalham há muitos anos aqui na Amazônia, é de que você faça você utilize de uma metodologia de coleta de sedimentos que discretize o máximo possível o rio, tanto lateralmente, ou seja, de margem a margem, analisando bem como que é esse fluxo, pensando nas resistências que existem ao fluxo por margem, por rugosidade do leito, e isso você só conseguiria fazendo uma boa discretização lateral, como também em profundidades, porque você precisa entender que os sedimentos mais grosseiros eles vão estar sendo transportados numa faixa mais profunda do canal, mas ainda em suspensão, sem estar trazendo viés para a sua coleta de, por exemplo, partículas mais grosseiras que, por salto, você estivesse captando, como que seriam de sedimento de leito, e você está agregando isso a uma carga de sedimento em suspensão. Então, o ideal é que a gente descreva uma metodologia que minimize esse viés, que realmente você consiga chegar o mais próximo da camada limite, né, a camada limite de tensão de cisalhamento ali no fundo, que represente sedimento em suspensão. Então, hoje, para que você entenda, traduza essas dificuldades, o que se utiliza é uma garrafa do tipo Van Dor, horizontal, em que você aprisiona a amostra exatamente na profundidade desejada. Então, você desce o amostrador na profundidade desejada, libera um mensageiro, que esse mensageiro, ao tocar
no gatilho, ele libera a tampa dessa garrafa e aprisiona a amostra naquela profundidade de interesse, e assim você consegue identificar concentração de sedimentos e granulometria desse material em profundidades, e isso vertical a vertical, ou seja, você define as verticais de trabalho, então você consegue fazer um mapeamento da tua seção e aí entender como que a relação entre a descarga de água, né, o fluxo de sedimento, o fluxo de água hidráulico, interage com esse transporte de sedimento para alimentar modelos e assim você criar perfis de concentração capazes de traduzir e gerar fluxo de sedimentos. Então, a ideia final é você gerar fluxo de sedimentos da forma mais acurada possível. E uma das coisas que facilita muito isso é você concentrar no problema das areias. Por quê? Porque só as areias é que vai ter variabilidade temporal, porque você não vai ter transporte de areia como a hidráulica não permitir que o rio sustente em suspensão as partículas mais grosseiras. E, em contrapartida, para silt e argila, você tem uma condição homogênea. Então, você consegue ter um perfil de concentração que você atrele, por exemplo, ao que está sendo observado na superfície. Como você não vai ter um gradiente muito grande entre essa característica de sedimento, vai ser fino, ele transporta de forma homogênea tanto na superfície quanto no leito, você pode criar modelos de definir, né? A palavra não é definir, é estimar carga de sedimento por satélite baseado naquilo que o satélite está vendo, que é só a superfície do rio. O satélite ele só consegue olhar a superfície do rio. Da superfície para baixo, ele não tem capacidade de analisar. Então, você pega um parâmetro, por exemplo, que tem nas imagens, que é a reflectância, e transforma a reflectância em concentração milímetro por grama, através também de modelos, mas isso vai representar apenas a carga de finos. Então, o desafio hoje é você facilitar o entendimento do fluxo de sedimentos dentro do ano hidrológico para finos e, baseado na hidrologia, baseado no regime hidrológico, identificar quais são os períodos em que o rio está com a sua capacidade de transporte mais potente, ou seja, as maiores velocidades, para ali naquela época do ano fazer campanhas em loco, in situ, né, para coletar o sedimento e identificar a possibilidade de transporte de areias. Então, você otimizaria o trabalho de campo e conseguiria fazer boas estimativas aí, unindo essas tecnologias. Mas aí uma pergunta que sempre vem, André, mas como é que valida a informação por satélite? Porque você estaria transformando concentração de sedimento através de um dado indireto, né? A reflectância. Como é que isso é feito? Né? Bom, existem muitos trabalhos que explicam isso na teoria, né? com análise de dados práticos, mas uma coisa que é importantíssima para que isso seja possível é você buscar informações de campo para validar. E hoje, a rede, como é feita hoje, além dela não utilizar uma frequência no campo muito elevada, a gente faz repetição apenas 4 vezes ao ano, o que inviabilizaria um estudo para validar dados de sedimento, a gente utiliza uma tecnologia para grandes rios que funciona bem em pequenos rios, que é a técnica de coleta de sedimento por integração. E aqui tem um equipamento, né, um AMS-8 em ação, esse equipamento que tem um amostrador de bico, e a metodologia a premissa dele é que você desça e suba de forma isocinética. Então, você baixa o amostrador, sobe o amostrador, tudo isso com a mesma velocidade, de forma isocinética, no mesmo tempo, e você garante, né, pela teoria do método, que você enche aquela sacolinha plástica que tem dentro do amostrador de forma homogênea durante subida e descida, ou seja, aquela amostra representa a coluna completa, a mistura da coluna d'água.
Só que a desvantagem disso é que você não consegue, por vezes, captar as areias, que elas não têm a capacidade de serem captadas por aquele bico de amostragem. E o pior, você não consegue identificar a posição delas, ou seja, você não consegue estratificar baseado no perfil de granulometria. Né? Então, assim, aqui eu apresento para vocês quais seriam as técnicas para análise da granulometria. A granulometria a gente analisa com um equipamento a laser, né, um granulômetro a laser, né, filtros pesados, tudo bonitinho. Existe uma separação das areias com peneiramento antes também, para identificar essas areias. Hoje existem novas tecnologias que poderiam ser incorporadas nisso, que, por exemplo, a melhoria desses amostradores pontuais, né, que fazem essa estratificação, coletando amostras duplicadas, amostras que, por exemplo, sirvam somente para granulometria ou somente para concentração, para que você não utilize a mesma amostra para as duas análises, que é muito comum que se faça hoje, e aí traz alguns vieses. Equipamentos que você consiga baixar no campo e já te dar a granulometria de forma instantânea, são os LISTs, né, da empresa Sequoia, e alguns equipamentos também que medem vazão através de multifrequência. E aí você conseguir também separar o sinal para finos e um sinal para grosseiros. Bom, aí voltando para satélite, né, que é aquela pergunta que eu fiz, né? Pô, mas e como é que você valida? Para você validar a reflectância por satélite em concentração de sedimento por satélite, você precisa primeiro criar uma máscara que a gente utiliza até o Google Earth, que represente aquela seção onde você vai estar trabalhando, coletando as informações, e você trabalha a geração dos pixels ali dentro dessa máscara. Então você vai ter um conjunto de dados de reflectância ali. Com isso você cria uma curva de calibração para representar um pixel, para ter um pixel que represente toda aquela área. E aí você associa esse pixel com um dado de reflectância a uma concentração coletada em campo e constrói a sua série de dados. Se você só tem 4, como hoje é coletado, né, porque quando você vai a campo, por exemplo, para a Rede Hidrometeorológica Nacional coletar informação de sedimento, você vai 4 vezes ao ano, você faz por integração. Você não tem um dado só na superfície. E aí vem o diferencial da Rede BAN. A Rede BAN, hoje, ela implementou uma metodologia que coleta a cada 10 dias uma amostra simples no centro da medição, no centro da seção de medição. Então, quando você tem a cada 10 dias, você consegue fazer uma boa associação desse dado com o dado do satélite, que, por exemplo, a família do instrumento MODES, né, que está na família do Aqua e do Terra, né, do satélite Aqua e Terra, você consegue imagens a cada 8 dias, então casa muito bem. Então você consegue ter realmente uma curva e montar uma série de dados e validar se aquilo ali está representativo ou não. Então, por exemplo, isso aqui é um produto de comparação com dados coletados pela rede BAN. Então você vê que a nuvem de pontos realmente é bem densa, seriam os pontinhos azuis, e versus a concentração de sedimentos estimada através de dados de reflectância do MODES. Aqui eu estou apresentando MODES, mas hoje em dia, inclusive, o MODES já saiu de linha, não está mais oferecendo informação, depois de quase 30 anos aí de dados. E, entretanto, hoje você já tem o Sentinel-3, que faz a mesma coisa, o VIRS também é possível utilizar. Então, é um trabalho que a tendência é que não pare, e que o interessante aqui é ver que a tendência é mantida. Então, você tem realmente aí uma capacidade de fazer uma caracterização hidrossedimentológica por satélite na estação, por exemplo, de Manacapuru,
entendendo quais seriam os picos de sedimento, quais seriam os picos de menor quantidade de sedimento transportado, e daí planejar a sua rede, planejar uma pesquisa e até gerar dados. Esse aqui já com o Sentinel-3, ó. O Sentinel-3 é uma tecnologia mais moderna, a gente ainda tem um problema de correção Não atmosférica. pulou de tela da 14 para 15, ficou da 14. Opa, agora foi. Então, aqui, por Estamos exemplo, na 14. Estamos na 14. isso. Então, esse já é o sensor que está embarcado no Sentinel-3, tá? O OLSE. E você vê que já teve uma evolução, apesar da série histórica ser bem menor, mas já teve uma evolução, porque são sensores mais modernos, que ainda existe toda uma discussão em relação à correção atmosférica, que também traz algum viés para os resultados, mas é um trabalho que está em ampla evolução e a expectativa é que realmente a gente consiga dar respostas à questão do transporte de sedimentos, lembrando que por satélite a gente consegue hoje fazer boas estimativas para finos. E aí, para as areias, analisar de forma mais criteriosa com trabalhos de campo, revisitas, e isso auxilia, inclusive, para você otimizar o recurso, para planejar uma ida a campo que realmente traga uma informação privilegiada. Então, assim, como conclusões, né, que é interessante dizer que você, para validar parâmetros hidrossedimentológicos, você precisa ainda de ir a campo. E a gente sabe que a logística amazônica é uma logística muito densa, muito cara, complexa, e a gente precisa de ferramentas que otimizem esse recurso e que melhore o retorno de informações. Né? Então, quantificar areias é essencial. Então, planejar idas a campo onde elas estão ocorrendo, quando elas estão ocorrendo, é fundamental. É importante também a gente destacar aqui que esse projeto IBAN, ele dá condições, através dessas amostras de 10 em 10 dias, dá condições para que os dados de sedimento por satélite sejam validados. Então, é uma metodologia que, por exemplo, poderia, até porque não é caro fazer essa coleta a cada 10 dias, porque utiliza-se da mesma metodologia da rede hoje, que é através de voluntários hidrológicos, pessoas da região que fariam essa coleta. Né? Uma coleta muito simples, não exige nenhum tipo de treinamento mais rebuscado para que a pessoa consiga fazer essa coleta. Então, a ideia de usar imagens, dados de satélite para monitoramento contínuo dos finos vai possibilitar esse entendimento da dinâmica fluvial em cada estação de interesse, auxiliando nesse planejamento da rede e identificando esses períodos onde a dominância de partículas mais grossas é mais evidente e a gente, assim, construir as curvas-chave de sedimento. Aí, fantástico seria se a gente tivesse curvas-chave de sedimento, mas isso só seria possível com um amplo conhecimento temporal de como que esses sedimentos são transportados e espacial na seção. Então, é realmente um caminho longo aí para a evolução do entendimento de uma dinâmica fluvial de rios da magnitude do Rio Amazonas. Então, necessita realmente de bastante investimento, necessita de bastante formação. Né? E a ideia é que a gente forme pessoas da região para fixar esse conhecimento na região e que isso não se perca. Né? Você tem sempre
bases bem sedimentadas e que os estudos eles sejam continuados e a gente melhore o nosso entendimento desse sistema tão complexo, que é o sistema hidrossedimentológico no rio, o maior rio do mundo, né? E seus principais afluentes. Acho que esse é o recado final. André, muitíssimo obrigado. Com isso, a gente vai fechar essa parte 1 do vídeo. A gente vai interromper aqui. Eu vou convidar todos para ver uma parte 2, onde eu vou fazer algumas perguntas para comentários teus. Obrigado. Até aqui fica o convite para o próximo vídeo. Valeu. Tá ótimo. Obrigado você. Um abraço.